Olá, pessoal! A gente começa agora o nosso Pode Ser Humano de hoje. Que maravilha! Porque começa na sua tela, você já sabe, conteúdo de altíssima qualidade, algo que às vezes anda um pouquinho raro nessa rede aqui, gente. Mas aqui no Pode Ser Humano sempre vai ser conteúdo de altíssima qualidade, com convidados maravilhosos que trazem pra gente o que a gente está precisando ouvir, minha gente, para a gente cuidar de gente. Especificamente hoje a gente vai falar disso na veia com a nossa querida Rosane Chene. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, Vivi? Prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é meu. A gente fica muito feliz e eu amo esse tema. É um tema Que do bom. meu coração, um tema social, o S do SG, hoje na veia no Pode Ser Humano. Olha só, gente, Pode Ser Humano, podcast do Projeto Humanize, faz parte do Projeto Humanize, uma das iniciativas do Projeto Humanize, e é patrocinado pela nossa querida Best Homenagens, patrocinando pelo 3º ano. A gente está fazendo homenagens esse ano inteiro para ver se o ano que vem a gente é renovado. Não temos certeza ainda, saberemos só mais para frente. Então hoje vou pedir uma homenagem aqui. A gente está gravando na semana que a gente perdeu o Silvio Santos. Fiquei arrasada porque escrevi muita carta para a Porta da Esperança. Escrevi, minha avó pedia. Então, fiquei muito triste. Eu acho que a gente podia fazer o quê, gente? Aqui, a musiquinha do Silvio? Uma homenagem? Consegue depois? Então, aqui a gente põe a musiquinha do Silvio e agradece você, Silvio, que não tá mais vendo, mas sua família tá, que ensinou a gente, né, um pouco aqui de como lidar com o microfone, com pessoas. Cara, um líder super humanizado, a gente só vê coisa boa, coisa positiva. Ontem a camareira dele disse que uma das características que ela aprendeu com ele foi de conversar olhando no olho. Então ele conversava olhando no olho das pessoas, uma característica tão humana, tão importante para os dias de hoje, né? Obrigada, Silvio. A musiquinha colocamos, então? Eu tenho que ficar quieta ou posso continuar falando enquanto ele coloca a música? Vai ficar de fundinho, maravilhoso. Obrigada, Silvio. Ótimo, obrigada. Então, essa é a nossa homenagem para a Best e para o Silvio juntos. Afinal, os dois são bestes, né? Muito bom. Nossa, piadinha péssima, mas colou. Então, vamos lá, Rose. Nesse QR Code que a gente vai pôr aqui na tela, a gente vai pôr todos os links que você identificar aqui pra gente, seu Instagram, seu LinkedIn, do projeto. O que você quiser vai estar aqui nesse QR Code. Então, você sabe que sempre no início dos nossos programas, a gente tem aqui o QR Code no cantinho da tela, que leva para os conteúdos do convidado. Agora, vamos fazer nossa autodescrição, tá bom? Para quem está só escutando a gente. Então, meu nome é Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca, de 1,57 m, eu tenho cabelo preto curto. Hoje eu visto uma camisa listrada de manga comprida, eu tô vestindo uma calça jeans também, uma sandalinha, e aqui na minha frente eu tenho a nossa querida Rosane Chene. Por favor, Rose. Eu sou uma mulher de 54 anos, cabelos médios, escuros também. Hoje eu estou vestindo uma blusa, uma camisa de bolinha, uma camisa branca com bolinhas pretas, uma calça preta também. E um sapato de salto. Isso. Engraçado, você falou meus cabelos escuros. Eu diria que eles são mais claros. Sim. É porque há pouco eu era loira e há pouco tempo eu escureceu. escureci ele. Então, isso. Por isso. Eu costumo andar com o cabelo conforme a estação do ano. Como a gente está no inverno, meu cabelo fica moreno, fica mais escuro. Entendi. Aí no verão... é loiro. Ilumina. Isso. Pode ser, a gente mora em Jundiaí. Pode ser que se eu te encontrar, então, nessas estações diferentes, não te reconheça. Pode ser. Tá bom, mas aí você se apresenta. Pra quem olhar minha rede social, vai ver que cada hora eu sou de um jeito. Tá bom, mas tá ótimo, né? Que bom que a gente pode mudar, né, Rose? Pode chamar de Rose? Como que a gente te chama? Você, como jundiaiense, toda a minha família de Jundiaí, meus amigos em Jundiaí, me chamam de Rose. Gente, tá vendo? Já tô super outra coincidência. próxima. A gente já tá super próxima. Muito Olha, bom. Dei todos os anúncios, gente, aqui do início. Todos os anúncios dados, muito bem. Então, mas é Rosane Chene, tá, gente? Rosane Luciane Chene. Isso aí. Provavelmente seu pai e sua mãe não entraram num de acordo. Rose. Mas assim, não, um queria Rosane e outro queria Luciane? Não, é que tem uma tradição na minha família que meu pai inventou, que todos nós chamamos RLC.
Sério? Então, eu e meus irmãos, ele queria sempre achar um nome para ficar... RLC. RLC. Ele achou Curioso, legal isso. curioso. Eu também achei legal. É. Ó, vamos lá então, gente. Vou falar aqui rapidinho uma mini bio aqui da Rose, que é empreendedora social, ela é cofundadora e CEO da ONG Projeto Amigos da Comunidade, que é por isso que ela veio aqui, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje ela é responsável pela gestão da organização, conta com mais de 100 colaboradores, é enorme, enorme essa ONG. Tem 5 programas sociais, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso, 3 casas de acolhimento para crianças e adolescentes, unidade de serviço de assistente social, centro para criança e adolescente, e a ONG atende mais de 6 mil pessoas por mês em situação de vulnerabilidade social nos bairros de Pirituba, Jaguaré e Parque São Domingos, aqui na periferia de São Paulo, né, Rosi? Nossa, você tinha muitos anos aí na área de tecnologia e um belo dia você falou, não... O que aconteceu? Foi um belo dia ou foi um processo? Não, foi um processo. Foi um processo. Eu acho que esse momento já estava meio que marcado, assim, mas acho que desde pequena eu queria trabalhar também com o social. Enquanto profissional de tecnologia, eu era voluntária, né? Isso! Comecei a fazer trabalhos voluntários que me trouxeram muitas oportunidades, assim, oportunidades da minha carreira profissional, inclusive. Eu fui uma melhor profissional de tecnologia graças ao trabalho voluntário e à oportunidade de eu atuar no social. Isso me trouxe muitos soft skills, assim, que me fizeram com que minha carreira alavancasse ainda mais. Olha, curioso então, isso. foi muito, muito bacana, assim. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software. E como comecei em 1994 a minha carreira aqui na área de tecnologia em São Paulo, e eu sempre achei, né? Começou a microinformática e quem começa a desenvolver software acha que sabe tudo, né? Então, eu achava, né, na minha ignorância, que eu sabia o que o usuário precisava, eu sabia. Então, eu falava mais do que ouvia. E então, hoje, o que a gente fala de experiência do cliente, né, de CX, de UX, né, eu aprendi muito com as crianças que eu visitava nos abrigos, os antigos orfanatos. Uma delas que me marcou muito foi que, numa das primeiras visitas no início do PAC, né, o PAC era um grupo de voluntários, na verdade, que visitava organizações sociais. Então, eu levava os meus amigos, meus colegas de trabalho para essa experiência junto comigo. E, no início, eu cheguei num belo sábado numa casa onde as crianças moravam e levei um café da tarde para passar com eles, o café da tarde que eu achava perfeito, né? Pão, frios, enfim, suco, coloquei à mesa. Eu estava muito feliz com aquela experiência que eu estava proporcionando, que eu achei que era incrível. E aí, chamei as crianças para tomarem café e uma das menininhas, ela tinha 8 anos de idade. Eu falei, olha, vem tomar café, o café está incrível, a tia pôs o café para você. E ela virou para mim e falou assim, tia, você não trouxe mortadela? E eu falei, não, eu trouxe peito de peru, eu trouxe queijo prato, pãozinho. Ela olhou bem para minha cara e falou assim, mas aqui a gente gosta de mortadela. E aí eu aprendi nessa experiência que para a gente servir as pessoas, para a gente desenvolver algo para as pessoas, a gente precisa ouvir o que elas querem. Isso se faz na nossa vida profissional. Na minha profissional de tecnologia, eu desenvolvia software, então eu passei a ouvir mais os meus usuários. O que você espera desse software? Qual é a experiência que você quer ter? E na área social, a mesma coisa. Quando a gente quer fazer uma ação social, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que a gente, né, dentro da nossa não vulnerabilidade, a gente fala, eu vou te dar isso, eu vou te levar isso. A gente acredita que a gente sabe o que as pessoas estão precisando. Né? A nossa cesta básica quando a gente doa uma cesta básica, a gente já vai com um pacote formado, tal. A gente precisa ouvir mais as pessoas, né?
para poder, inclusive, servi-las, né? Então, acho que essa é a essência que a gente precisa trazer também dentro de uma ação social, dentro de uma solidariedade. Eu aprendi muito na prática com crianças. Nossa, você fala da escuta, né? A escuta é uma habilidade essencial hoje para qualquer líder, né? Para qualquer liderança, para qualquer pessoa, né? Mas quando a gente fala na linha da liderança, é uma competência tão importante, né? E você está me dizendo que quando você faz um trabalho social, você começa a ganhar competências que você precisa para dentro do seu trabalho e que às vezes as organizações estão gastando milhões, né? Estão gastando muito dinheiro para treinar algumas competências das quais num trabalho voluntário talvez a pessoa consiga. Sem dúvida nenhuma. Com certeza elas vão conseguir. O observar mais, fazer mais com menos, né? Porque quando a gente vai fazer uma ação social, geralmente a gente não tem um budget enorme, então a gente tem que pensar em como a gente pode ser criativo, em como a gente pode trazer o que aquelas pessoas estão precisando dentro do budget que a gente tem, ouvi-las, né? Ouvir é essencial. E a gente, ainda mais quando a gente ocupa uma posição que a gente acredita que é privilegiada, por exemplo, já sou líder de uma equipe, então, teoricamente, eu conheço mais do que o meu liderado. Será? Né? Então, a gente já chega numa postura onde a gente tende a ouvir menos. A gente já quer falar o que compartilhar. Não, vamos fazer assim, vamos trazer esse resultado. E a ação social ensina a gente a ouvir mais, a observar mais e a julgar menos. Né? A gente chega já com pré-julgamentos, né? De onde essa pessoa mora, por que ela está aqui, por que ela está nessa condição. E quando a gente convive com elas, a gente aprende a julgar menos. Então, eu me considero, com certeza, um ser humano, uma profissional, uma líder muito melhor, por conta dessa experiência que eu tive na área social, enquanto profissional ainda de tecnologia. Isso foi me cativando, né, Vivi? Foi me mostrando, cara, que incrível, né? Como a gente pode fazer com aquilo, com tão pouco tempo, trazer tantos benefícios, ou gerar tanto impacto, ou causar tantos resultados nas pessoas, na área das pessoas com vulnerabilidade. E isso foi me cativando, até que eu fui me dedicando cada vez mais para essa ação social, para esse voluntariado. Eu acreditava que para eu ser uma profissional para eu atuar de verdade no social, eu precisaria ter tempo sobrando e dinheiro sobrando. Então, essa outra crença que eu fui mudando e aprendendo no decorrer do caminho, porque também não é uma verdade. Né? Eu não tenho tempo sobrando, nunca tive, e também não tenho dinheiro sobrando, assim, a área de tecnologia me deu condições, sim, de ter uma vida bacana, mas não fiquei rica, milionária, não foi por aí. E eu entendi que isso era uma desculpa também para eu me dedicar ao outro, me dedicar à sociedade. Sim. E eu fui mudando essas crenças também. Na verdade, basta a gente querer, né? Basta a gente acreditar, na verdade, que nós somos responsáveis pela sociedade que a gente vive. E se eu quero deixar um legado para minha própria família, de um mundo melhor, de uma sociedade menos violenta, mais humanitária, onde meus filhos e meus netos possam sair às ruas com tranquilidade, eu preciso trabalhar hoje. Então, eu preciso olhar para uma situação, uma comunidade que hoje se encontra em vulnerabilidade, para criar um mundo melhor, não para essa família, para essa comunidade apenas, mas para a minha também. Então, eu preciso devolver para a sociedade o que eu recebo dela. Eu acho que essa consciência a gente precisa espalhar cada vez mais para ter uma sociedade mais humanitária de verdade, mais justa, sabe? Mais né? justa, sem dúvida. Sim. E melhor para todo mundo, né? O nosso país hoje, ele é um país que, se a gente não cuidar dele, daqui a pouco não vai ser um país tão bacana para a maioria das pessoas, Sim. né?
A gente tem aí nos últimos índices do IBGE, a cada 10 crianças que nascem no nosso país, 7 são da classe D e E. Então, a pobreza no nosso país está aumentando muito. E o que eu tenho a ver com isso? Ah, mas eu não faço parte disso. Opa, mas de que grupo você faz parte, né? Você faz parte do grupo de empresários que vai precisar contratar mão de obra para trabalhar? Você faz parte você precisa de clientes para o seu negócio? Então, quem são esses clientes? Eles vão ser da classe D e E. Quem são essa mão de obra? Vão ser da classe D e E. Então, o que a gente precisa fazer para criar oportunidades, para trazer essa classe D e E para um patamar onde a gente consiga todo mundo conviver de uma maneira mais digna e que todos os negócios fluam positivamente. Então, é essa consciência que a gente precisa trazer. Sim. Nossa, você trouxe tantos elementos, né, Rose? Nossa, eu fico te ouvindo e eu entendo muito que o nosso papel aqui também no Pode Ser Humano é falar sobre isso. A gente já entendeu que ajudar a sociedade é também estratégico, porque são seus clientes. Exatamente. Né? Você vai melhorar a condição de vida de uma comunidade, ela vai começar a comprar de você ou comprar mais de você. E hoje a gente também está entendendo que com a sociedade, com a média de idade minha e sua, a gente tem um pouco mais de consciência, e a gente estava conversando isso aqui um pouquinho antes de começar o podcast, por exemplo, das nossas roupas, né, Rose? Das nossas roupas, das coisas que a gente tem em casa, que a gente está entendendo que a gente tem muito, e cada vez que eu tenho muito, eu acabo me distanciando de quem tem menos, e aí continua aquela diferença social que a gente aqui tá falando que tá combatendo, aí chega lá em casa a gente tem um monte de coisa que atrapalha, que prejudica o planeta, dá uma diferença muito grande para as pessoas, né? E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente está aqui trazendo esses assuntos, é exatamente para combater essas ideias e trazer consciência para as pessoas. E estar nesses lugares, né, Rose? Eu já contei aqui em outro capítulo que meu filho esteve agora nas férias, toda dele, agora de julho, fazendo um trabalho social e missionário dentro de uma comunidade lá em Jundiaí. E eu fui um dia, e assim, gente, eu não consigo ainda entender as empresas que ainda não têm programa de diversidade e inclusão. Não tem como, porque as pessoas, por mais que você fale, mas se o currículo dela constar a experiência que eu tenho, tá ótimo, mas às vezes não vai constar. Porque aquela adolescente, ela chegou em casa, uma das pessoas que eu tive contato, ela chegou em casa e a mãe estava, não sei se eu posso falar essa palavra, drogada, aqui, eu ponho depois, ela estava drogada e totalmente entregue, então a menina, ao invés de estudar, ela vai precisar limpar a casa, vai precisar cuidar da irmã, precisar fazer uma comida, precisar fazer alguma coisa. Então, essa menina, que já é uma menina e que ela já tem aí, né, a interseccionalidade de ser pobre, e no caso dela também era negra, então, família, né, sem nenhuma referência. E como que essa menina vai estudar? Ela não tem nem nutriente, ela não pode comer fruta. Né? Ela não pode comer fruta, não pode comer verdura, não pode comer legumes. É arroz, feijão, carne, proteína. Não existe proteína. Carne. Não. Né? Então, é aquela coisa assim, como é que você exige que essa pessoa depois chegue no mercado e protagonize? É muito isso, difícil, né? E a gente julga muito, né, Vivi? Sim. Porque eu ouço muito preconceito quando alguém me fala assim, poxa, Rosane, falta um pouco de esforço, porque eu conheço alguém que nasceu numa comunidade, hoje é médico. Pessoal, isso é uma exceção. Isso é super exceção. A maioria, a gente não pode julgar, porque é isso que você falou mesmo. A vida dentro de uma comunidade, das pessoas que vivem em alta vulnerabilidade, ela é muita falta de tudo, né? De tudo. Então, a pessoa não consegue estudar, como você falou, porque ela está com fome. Mas isso acontece só no interior, em lugares distantes, no norte, no nordeste. Eu achava não. isso. O PAC fica a 15 quilômetros da Avenida Paulista. E dentro dessas 1.300 famílias que a gente assiste, as pessoas passam fome. As pessoas ficam na fila
para pegar doação de frutas e legumes que a gente consegue fazer durante a semana. E é surreal. Mas como é que eu vou exigir que aquele jovem ou que aquela mulher daquela família protagonize, né? A gente precisa criar essas oportunidades. Então, assim, a nossa ONG, né, ela é uma ONG que trabalha como base a criança e o adolescente. A gente é uma ONG da área da assistência, mas o que a gente quer é criar oportunidades. Essa é a nossa missão. Criar oportunidades para que essas famílias e esses indivíduos sejam protagonistas da sua história e que a sua história seja uma história digna. Então, só que a gente precisa, sim, se preocupar com a alimentação dessa família, com a saúde mental dessa família, com a oportunidade de geração de renda dessa família, com a oportunidade de drogadição de cidadania. A gente tem famílias que não têm RG, que a criança não tem documento e que as pessoas não têm noção de que isso é necessário. Tamanha ignorância. E a ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. E você está falando de São Paulo, Não, né? estou falando a 15 quilômetros da Avenida Paulista. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, criar essas oportunidades para que depois essa família seja protagonista da sua história e a gente possa, de fato, pensar nessa pessoa dentro de uma empresa, de maneira digna, enfim. Não tem como a gente comparar um jovem que não vive nessa situação e trazer um jovem, né, em vulnerabilidade para a mesma vaga de emprego. Exatamente. As empresas precisam, de fato, ter vagas de inclusão. Afirmativas. Afirmativas, sim, com certeza. Não tem como a gente falar, podia ter se esforçado um pouco mais. Não existe isso. Né? Existem talentos dentro da comunidade. Existem alguns que têm uma estrutura familiar diferenciada, mesmo vivendo em alta vulnerabilidade, que são destaques, mas é a exceção da exceção. A grande maioria a gente precisa lapidar, a gente precisa mostrar referências, a gente precisa pegar na mão, a gente precisa criar esse alicerce para que depois ele trilhe esse caminho e tenha uma vida aí de dignidade. Os nossos jovens hoje, que fazem parte do projeto Jovem com Futuro, que é um dos projetos que a gente tem dentro da organização, o nosso objetivo, além do conhecimento, né, além de treinar esses jovens, desenvolvê-los, a minha missão com eles só termina quando eu arrumo, juntos nós arrumamos um emprego para ele. Nossa. E um emprego diferenciado do que normalmente ele conseguiria arrumar. Porque acho que por medo, por segurança, dentro da nossa comunidade existem muros invisíveis, assim, que as famílias elas têm medo de acessar, de sair de lá de dentro. Sim. Por julgamento, por não saber o que espera lá fora. É uma coisa bem, bem profunda mesmo, essa célula que se torna autoestima, dentro. Né? Autoestima. Então, a gente leva esse jovem, dentro do treinamento deles, a gente leva eles a conhecer empresas aqui na Zona Sul. Então, empresas de tecnologia. Criar referências. Aí eles falam, poxa, a gente se surpreende porque eles chegam nessas empresas e falam assim, isso aqui é uma empresa ou é um shopping? Né? Porque era uma referência de shopping que eu tinha. O que eu faço para vir trabalhar aqui? Aí sim, tem que estudar, tem que se dedicar. Então, quando esse jovem é inserido no mercado de trabalho, nessa nossa rede de networking, de vagas, eles, mesmo sendo muitas vezes jovens aprendizes, eles passam a ser responsáveis, em média, por 70% da renda da família. Nossa, e jovem aprendiz não ganha um salário mínimo, não chega a um salário mínimo. Já estão pagando? As empresas costumam pagar, em média, um salário mínimo, algumas na área de tecnologia, algumas mais estruturadas, até um pouquinho mais. Mas eles já fazem... 70% do ganho da casa. Do ganho da casa. Então, ele acessa esse mundo e pode ter certeza, quando a gente cria essa trilha de oportunidade, ele nunca mais vai voltar
para a pobreza. Ele Sim. nunca mais vai acreditar que o lugar dele é de Sim. alta vulnerabilidade. Sim. E ele passa a ser esse agente transformador na família. E as demais gerações da família passam a ter ele como referência. E a gente acaba, assim, com aquele diagnóstico, aquele ciclo de pobreza eterna, Sim. que a gente não pode acessar, que a vida é assim. Isso. Então, é uma oportunidade que a gente precisa dar cada vez mais para essa classe da juventude aí. E por isso que nesse país a gente não pode falar em meritocracia, gente. Não tem como, pelo menos nos primeiros níveis ali da empresa, a gente precisa trazer, a gente precisa dar a oportunidade, permitir o experimento. E essa coisa de criar referências é muito séria. Como você falou, isso é uma empresa, né? As pessoas não realizam, nunca viram. A gente conhece o que a gente viu, né? O que a gente ouviu, a gente conhece isso. E realmente não tem. Uma pessoa que tem um colégio, uma amiga minha tem um colégio em São José dos Campos. Uma vez ela me chamou, ela falou, Vivi, eu queria muito trabalhar os alunos, porque os alunos aqui, a única coisa que eles pensam em fazer é ser técnicos. Acho que tem Embraer lá, tem alguma coisa. Sim, tem. Embraer, né? Uhum. A única coisa que eles pensam em fazer é ser técnicos da Embraer, porque era o que eles conheciam. E isso acontece nas comunidades, que inclusive eu acho que a gente devia chamar de favela. Porque quando a gente fala comunidade, parece que dá um confortinho aqui pra gente. A gente fala, é uma comunidade. Quando a gente fala favela, ei, tem uma favela aqui do seu lado, que você não vai fazer nada. Eu acho que dá uma provocação na gente, sabe, Rosa? Eu sinto isso. E essa coisa de criar referências, né, de mostrar que é possível, que existe, que é para você também, é uma responsabilidade das empresas e nossa. Sim, da sociedade como um todo, da sociedade. Né? A gente criou, eu costumo falar isso, né? E o pessoal fala assim, o Brasil é um país muito solidário. Eu falei, depende do que a gente entende por solidariedade, né? Assim, eu acho que a nossa cultura, né, no colégio, inclusive, acho que está muito ligado quando a gente fala no terceiro setor, as pessoas ainda pensam em caridade. Assistencialismo. Em assistencialismo, em aquele conceito lá de trás de que quem trabalha no terceiro setor, inclusive, são pessoas boazinhas, que fazem voluntariado. Então, isso acaba afastando até a sociedade como um todo, as empresas como um todo, de acessarem as organizações sociais, né, para uma possível parceria, por exemplo, que é super necessário ter esse elo, né, do poder público, das organizações sociais e do mundo corporativo, para que juntos essa sociedade acabe transformando aí essas favelas e as comunidades num amplo local de oportunidades, que é onde a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar também, Vivi. Você pode conceituar para a gente o terceiro setor, então? Posso, claro. O terceiro setor é uma organização da sociedade civil. É uma empresa como outra qualquer. Certo. Eu acho que eu gosto de falar isso. É uma empresa como outra qualquer. Precisa de bons administradores, precisa de bons profissionais. A diferença é que a gente não visa lucro, né? A gente visa criar oportunidade para gerar um impacto social. Então, cada organização social tem a sua missão, né, o seu propósito, ou crianças, ou uma comunidade, ou mulheres, enfim, ou transformações sociais numa favela como um todo, jovens, que é a missão de cada organização social, pets, enfim. Então, cada uma tem o seu propósito para gerar o impacto social que ela se propõe a fazer. Então, no caso do PAC, a nossa missão é criar oportunidades para que aquelas famílias que vivem em vulnerabilidade sejam inseridas na sociedade de uma maneira digna. Então, essa é a nossa missão. Então, nós somos uma empresa, exatamente como qualquer outra empresa, só que a gente não visa lucro, a gente visa transformação social. Então, a gente precisa de receita, a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de apoios financeiros, porque a gente não tem um produto para vender, para que a gente consiga colocar os projetos no ar, né? Pagar aluguel. Esses dias me perguntaram, você tem uma equipe de 100 funcionários, eles são todos voluntários? Eu falei, imagina, gente,
Eu tenho assistente social, eu tenho psicóloga, eu tenho gerentes, são profissionais, eles precisam trabalhar assim como qualquer outro profissional. E os voluntários, eles vão esporadicamente, né? Dificilmente a gente encontra um voluntário que consiga se dedicar de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, é um conceito que se cria na cabeça das pessoas de que o terceiro setor é um lugar onde as pessoas boazinhas fazem coisas. Não, Caridade. não somos. Somos bons profissionais. Eu acho que isso é uma bandeira que a minha transição de carreira como gerente de projeto trouxe para o terceiro setor, que é não. Aqui eu faço gestão de projetos, gestão de pessoas, e a gente precisa cada vez mais levantar essa bandeira de que o terceiro setor tem bons profissionais, precisa de bons profissionais para poder, de fato, gerar o impacto que a gente se proporciona a fazer na sociedade. Então, isso é uma coisa importante também para conceituar a sociedade como um todo. E acho que as crianças, né, que a gente estava falando quando você começou o nosso papo, quando a gente fala de doações, né, de acumular coisas, eu acho que a gente precisa criar um conceito também de que aqui no Brasil a gente costuma a ter uma visão de que a gente tem que doar aquilo que sobra. Então, eu ouço muito isso e eu já fui essa pessoa também. Bate alguém na porta da sua casa, por exemplo, um morador de rua. Eu ouço muito as falas assim, só um instantinho, vou ver se eu tenho alguma coisa sobrando aqui na minha geladeira, vou ver se eu tenho alguma coisa sobrando aqui no meu armário. Deixa eu ver se eu tenho uma coberta que está sobrando. Então, a gente usa muito o verbo sobrar. Essa é a nossa cultura, que a gente acredita que a gente é solidário, né? A gente precisa mudar isso, a gente precisa passar a compartilhar. Então, quando a gente olha para os nossos filhos e a gente fala, chegou a época do Natal, vamos olhar lá se tem um brinquedinho que está sobrando, que você não gosta mais, que está velho. A gente cria essa cultura nessa nova geração, né? A gente precisa mudar isso. Então, eu convido as pessoas a refletirem sobre isso, sabe? Porque é uma cultura que, isso quando a gente vira adulto, ela está dentro da gente. Foi o que a gente aprendeu. Então, a gente precisa começar a mudar isso. O que a gente tem muito aqui? Né? Quantas bonecas a gente tem aqui? A gente precisa de 10 bonecas? A gente precisa de 10 carrinhos? A gente precisa de 8 tênis, 20 sapatos? Precisamos disso? Não. O que a gente pode compartilhar? Então, acho que essa é a missão aí da gente trazer essa consciência também para a sociedade hoje em dia, que, na minha opinião, deveria ser ensinado nas escolas, né? Desde pequeno, assim, com as famílias reforçando isso no dia a dia. Então, acho que a cultura do brasileiro ainda é muito da caridade, daquilo que sobra. Você tem tempo sobrando? Então, vem fazer um trabalho voluntário. Você tem roupa sobrando? Então, doa. Você tem comida sobrando? Então, vamos dar ali para uma pessoa que está passando fome. Isso. Será que a gente precisa disso? Será que a gente não pode compartilhar? Isso. E essa palavra sobrando é uma palavra muito negativa, né? E a pessoa que recebe, ela é o quê? Ela é o resto, né? Então, eu sempre, até hoje, né, uma pessoa da comunidade, o que ela pensa quando ela só recebe restos? Roupa furada, né, coisa quebrada. Puxa, eu não valho nada, eu valho o lixo, equivalente a um lixo. Então, essa troca de palavra, eu achei incrível, né, Sandra? A Sandra, ela patenteou a palavra incrível. Eu também. Ela usa muito a palavra incrível, mas eu amo essa coisa de palavra. A minha netinha, eu tenho uma neta, Nossa! Né? Agora eu tenho uma netinha de 1 ano. E tudo que ela conquista, a gente fala para ela, você é incrível, olha o que você conseguiu fazer. Sim. E até ontem a minha filha falou assim, mãe, olha, a Júlia aprendeu tanto isso que ela conseguiu um desafio lá de colocar um negócio no espaço. E ninguém falou nada quando ela conseguiu isso. Ela olhou para os pais, ela tem 1 ano e 3 meses. E ela falou, incrível.
esperando O que feedback. o feedback delas. É isso, então Você sabe que é engraçado isso? Porque esse quando... empoderamento é necessário. Eu pegando o gancho da Júlia, essa lição que ela nos deu, porque assim, quando é pequenininho, né, Rose? Por isso que a gente fica deprimido quando cresce, porque qualquer coisa que a gente faz é palma. Falou mama. Ai, meu Deus! Aí depois você se vira, você lava, passa a cozinha, você não ganha palma de ninguém. Entendeu? Mas Então, por quê, né? o que é isso? Eu acho que isso tem a ver com a vida adulta, né? Que a gente tem que remodelar, né? Eu quero palmas aqui a partir de hoje. O que o adulto faz? Né? Aqui. Qual que é a nossa mania, né? A gente foca naquilo que não deu certo, naquilo que está no errado, negativo, sim. no negativo do outro. Então, eu costumo ser uma pessoa otimista, assim, sou crítica, sim, mas costumo ser uma pessoa otimista, assim. Então, eu procuro fazer esse exercício sempre, assim. O que está bom, né? Isso também, quem me ensinou foi o terceiro setor. Porque no terceiro setor, as nossas conquistas, elas não vão acontecer de maneira ampla na meta do mês. Como a gente trabalha no mundo corporativo, entreguei um projeto, desenvolvi um software, bati a meta, fiz uma venda, tudo no final do mês, né? Dia 30, 31, todo mundo, né? Vamos fazer happy hour, conquistamos, bater uma meta. No terceiro setor, isso não acontece assim, de uma maneira tão objetiva. Os nossos resultados, muitas vezes, na maioria das vezes, são subjetivos. É um resultado a médio e longo prazo. A gente se alimenta muito de muita coisa triste, muita injustiça, muita pobreza, muita... Então, se a gente não alimentar dentro da gente, e eu, né, como líder de uma equipe aí de 100 pessoas, se eu não mostrar isso para o meu time... Não, mas espera aí. A gente conquistou isso aqui. Sim. Foi mais um passo em direção a uma transformação social. Verdade. Vamos comemorar, vamos bater palma, vamos mostrar... olha o valor do seu trabalho como profissional do terceiro setor. Você está no dia a dia desenvolvendo uma família que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai conseguir fazer essa virada de chave. Então, isso também foi um aprendizado dentro do terceiro setor. De olhar o copo sempre cheio, de valorizar as pequenas conquistas. Então, a gente traz isso também como experiência que acho que o voluntariado também beneficia, o voluntariado corporativo. Então, quando as empresas trazem essa oportunidade para a sua equipe, isso também tem um valor muito grande, assim, de bem-estar, de pequenas conquistas, de olhar as coisas no dia a dia, de comemorar e bater palma pequenas diariamente. Conquistas, sim. Diariamente. E a gente esquece isso, né? A gente esquece isso. Se a gente agradecer. passa a ser muito crítico, a gente passa a ser... mas e a meta? Mas e isso? Mas e aquilo? Então, o mundo fica muito frio, né? E deixa esse lado aí humano para depois, né? Essa coisa que a criança ensina a gente e a gente vai perdendo conforme a gente vai entrando na vida adulta, né? Acho que verdade. A gente tem que olhar para isso sempre. E eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito da coisa de olhar para a criança quando eu era como criança, né? E quando a gente é pequeno e a gente é incentivado e comemora as pequenas conquistas, normalmente a criança sempre faz melhor e vai fazendo melhor, porque ela está num estado mental de êxtase, tipo, cara, eu posso fazer melhor, eu posso fazer isso aqui. E a vida adulta, na verdade, a neurociência mostra que é assim também. Quando a gente está num estado mental positivo, a gente encontra novas estratégias, novos planos, novas possibilidades, do que num estado mental negativo. Então, quando eu estou negativa, muito mais difícil de conseguir novas estratégias para resolver aquele problema. Agora, quando eu comemoro o pequeno passo que eu dei, estou num estado mental positivo, e aí eu posso ter novas estratégias para continuar. É um estímulo, e mais rápido, né? Então, a gente tem que se inspirar na infância, Com né? certeza, o tempo todo. E aqui vai ser assim agora. Terminamos um podcast. Palmas, tá, pessoal? Palminhas pra gente, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou... eu quero te perguntar sobre as competências que a gente precisa ter, porque eu não sei se é todo mundo que tem o perfil para estar lá no terceiro setor. Quero que você me diga. Mas você me falou uma coisa que às vezes a sua turma às vezes fica um pouco desanimada, porque ele realmente lidar com muita coisa, tipo, não, nunca vai mudar isso aqui de repente. Puxa, tá demorando, né? Em algum momento,
você, ou a turma, ou todo mundo que você conhece dentro do terceiro setor se sente culpado por ter o que tem? E quando está nessa situação, o que fazer? Porque a gente sabe que isso não é bom. Não, não, Não acho que tem. não. Acho que são pessoas que sabem o que elas estão fazendo ali. Acho que todas elas sabem que aquilo é a profissão delas. Eu acho que isso é um diferencial. É minha profissão. Eu escolhi estar no social. Eu quero usar as minhas competências para esse propósito. Então, acredito que isso a gente não tem esse desafio no dia a dia. O que a gente tem que alimentar sempre, eu acho que essas pequenas conquistas. Então, a gente trabalha muito com o nosso time esse olhar. E outra coisa também que é importante, que é uma cultura que a gente tem lá no PAC. Se o terceiro setor é minha profissão, se esse aqui é o meu trabalho, as famílias que eu assisto são quem? Meus clientes. Meus clientes. Exatamente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, isso é uma cultura que a gente tem bastante lá no PAC, mas eu ainda não vejo isso como acontecer em todas as organizações sociais. Então, também é uma bandeira que, onde eu vou, toda vez que eu reúno outras organizações, eu falo isso por quê? Porque eu sou uma pessoa otimista, mas sou uma pessoa exigente, crítica. Então, por exemplo, eu cobro isso da minha equipe. A gente não está aqui para fazer favor para ninguém, porque ainda vem essa cultura Sim. da assistência Sim. social, e a gente vê isso em vários lugares públicos, assim, né? É uma pessoa vulnerável, tem que agradecer que eu estou aqui te ouvindo, te dando uma cesta básica ou te ajudando aqui a marcar um lugar no Poupa Tempo. Não, esse é meu trabalho. Entendi. E você é meu cliente. Então, se eu vou te entregar uma cesta básica, eu vou te entregar a cesta básica da melhor maneira possível. Eu sou contra... Eu acho que não tem coisa pior para uma líder de família ficar numa fila esperando uma cesta básica. Sim. Então, lá no PAC, nós não temos fila, é com hora marcada. Ótimo. Então, a gente liga para as famílias, a gente fala com as famílias, fala, você vem aqui tal horário, a sua cesta vai estar disponível. Na época da pandemia, que a gente entregava marmitas, também é com hora é tudo com o mínimo de filas possível. Muito legal. Dignidade. Dignidade. Então, essa é a palavra. Então, assim, como é que eu vou atender o meu cliente? Né? Ele é o meu cliente. Se então, fosse um VIP, seria hora marcada. Então, sempre que a gente dá um jeitinho, economiza, tem café, então tem recepção, tem café, tem escuta, tem cheiro, tudo aquilo que a gente pode fazer para que aquela família, aquela criança, aquele jovem ou aquela mulher tenham uma boa experiência dentro da nossa organização social. Que ela se sinta, de fato, acolhida e não vim aqui me humilhar, vim aqui pedir um favor, porque ela sempre vai... Ela nos aciona porque ela está precisando de alguma coisa. Sim. De uma oportunidade. E a gente não quer que isso seja um momento de humilhação para ela. A gente quer que isso seja um momento de... Esse lugar, de fato, é um lugar que eu confio, que eu posso ser eu mesma e sem julgamentos e que eles estão aqui para me servir. Eu falo sempre isso para a minha comunidade. A minha equipe, a equipe do PAC, está aqui para servir você. Nós somos os seus funcionários. Você é meu cliente. Nossa, então, isso muda muito. Que sensação, completamente. Isso Nossa, muda muito. Que detalhes importantíssimos. Agora, para isso, aí eu volto lá naquela pergunta que talvez não é todo mundo que é para trabalhar no terceiro setor. Quais são as competências que precisa ter para trabalhar e realmente servir as pessoas das quais você aprendeu que eram menos que você? Eu acho que... eu acredito que todo mundo pode, todo mundo é capaz. A pessoa tem que querer, né? Tem que querer aprender, tem que querer servir, tem que querer abrir mão de algumas coisas. Eu falo que cada escolha é uma renúncia, né? Então, assim, hoje o terceiro setor não é um setor... o melhor setor remunerado, né?
Então, acho que você tem que ter essa consciência do que você vai abrir mão, né? Qual que é o seu propósito? O que você, de fato, quer fazer? Então, a partir do momento... eu quero trabalhar na administração, eu quero ser assistente social, eu quero ser administrador de uma organização social. Ok. Então, se essa é a sua escolha, quais são os seus pontos fortes? Qual que é o seu diferencial como profissional? É comunicação, é um detalhe, é escrita, é organização, é foco. Coloca isso em prática, independente se é no terceiro setor, se é no segundo setor. Eu acho que ser um bom profissional é uma escolha sua. Então, coloca aquilo que você se predispõe a fazer no propósito, na causa que você escolheu, na empresa onde você trabalha. Né? Eu acho que eu trabalho desde os 14 anos e, independente do trabalho que eu tinha, eu sempre amei trabalhar. Porque eu acredito que o trabalho é uma oportunidade enorme para que a gente conquiste os nossos sonhos, conquiste os nossos desejos. Né? O nosso mundo precisa a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, né, de ser bem remunerado. Então, tudo aquilo que eu fazia, eu sempre achei ter trabalho era uma dádiva para mim. Então, eu sempre dei muito valor para isso. Então, eu acredito muito que trabalhar no terceiro setor é trabalhar também como se você estivesse no segundo setor, mas sempre com essa consciência de eu escolhi estar nessa empresa, então eu vou dar sempre o meu melhor. Então, eu acredito que tem essa escolha, porque mesmo a gente tendo julgamentos, pré-julgamentos, a gente pode julgar a comunidade, as pessoas que estão em vulnerabilidade, isso acontece dentro do escritório na Berrine. É verdade. Né? A gente julga as pessoas, a gente chega de mau humor, a gente não quer colaborar com o colega de trabalho. Então, acho que isso é a essência de um bom profissional. Não importa se você está trabalhando na Berrine ali ou dentro de uma comunidade. Tem a ver com a sua essência e com o fato de você escolher ser um bom profissional. Sim, tá certo. Da onde você tem 100 pessoas que trabalham com você, da onde vem o dinheiro para pagar essa folha de pagamento? Ótimo. Então, hoje 64% do nosso orçamento vem de parcerias com a prefeitura. Então, a gente tem parcerias com a prefeitura que subsidiam 64% do nosso orçamento. E o restante a gente tem que captar. Então, onde o PAC capta, né, essa renda? Editais com o segundo setor, com empresas, com o mundo corporativo, parcerias com o mundo corporativo. Então, tem algumas empresas que querem patrocinar parte de um projeto ou um projeto como um todo. Doadores, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas que falam, eu quero ajudar vocês de uma maneira recorrente com um valor mensal. Também o projeto da Nota Fiscal Paulista é outra fonte de renda, legal. Que é muito bacana, que pouca gente sabe. Eu costumo dizer que pedir CPF na nota e doar automaticamente para uma organização social é um ato de cidadania. Como que faz isso? Isso é muito legal. É simples. Então, basta você acessar o site da Nota Fiscal Paulista, se cadastrar lá. Tem uma opção logo no começo do menu que é ser doador automático. E aí você escolhe uma organização social que vai aparecer lá cadastrada. Não são todas as organizações que estão disponíveis. Você precisa ter selos, prestações de conta. Né? Então, você escolhe o PAC, é uma delas. Aí você escolhe essa organização social. Pronto. A partir daí... sempre. Aí, toda vez que você pedir CPF na nota... automaticamente, parte do crédito potencializado, porque se você fica para você, ele é menor do que se você doa. Adorei! Isso. Então, em média, uma pessoa de classe média que consome no supermercado, no açougue, compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai num restaurante. Classe média, ela costuma gerar de renda para uma organização social, em média, R$200 a R$300. Sem ela perceber, por mês.
Maravilhoso, né? Não sabia. Nunca peço pro CPF na nota, vou fazer isso. Execute. Então, a gente seu entra poder lá cidadania. Entra no site da da Nota Fiscal Paulista. Paulista. Se você tiver crédito, ainda lá um saldo, você obrigatoriamente precisa colocar na sua conta primeiro, ou seja, você tem que zerar esse crédito. E aí você escolhe a doação de nota fiscal automática. Vai aparecer o menu, você vai colocar a organização que você quer e esse valor vai passar a vir para Amei. para onde que você escolheu. É uma maneira de você ajudar sem colocar a mão no bolso, sem ficar preocupada. Será que eu tenho dinheiro para ajudar uma organização social? Não. Você só precisa pedir CPF na nota. Amei. É Faremos. isso. Todos nós aqui, né, gente? É um exercício de cidadania. Ai, aqui a gente assim, a gente é super voluntário para ajudar, você percebeu, né? Mas falta divulgação disso. Falta divulgação, não falta sabia. Divulgação disso. Então é ótimo. E outra, né, Rose? Nos dias atuais, onde golpe o tempo inteiro. Não sei se você viu agora, gente, é surreal. Diz que Patrícia não é Patrícia Bravanel, é um golpe, lógico. Eu sou a Patrícia Bravanel, a herança do meu pai ainda não foi liberada, eu preciso de dinheiro para o velório enterro. Então, assim, o mais triste é que tem muita, muita, muita gente caindo. Então, esse é outro... Olha aí, é um caminho seguro que você sabe que vai para a instituição correta. Essa é outra dificuldade que as organizações enfrentam, né? Ainda tem golpes, ainda tem organizações... no Brasil que não são profissionais e que as pessoas acabam desacreditando na organização social. Falar, eu vou te ajudar, não sei se vocês vão me roubar, se você vai, de fato, usar esse dinheiro para investir. Então, quando eu falo da profissionalização no terceiro setor, eu estou falando sobre isso também. Por isso que o terceiro setor precisa de bons profissionais, de processos, de tecnologia, de auditoria, de selos, para que, de fato, seja encarado como uma empresa digna de parceria. Sim. Então, é isso que a gente luta hoje dentro do mundo do terceiro setor. A gente luta para trazer também essa consciência para a organização social pequena, média, de pequeno, médio porte, para que ela tenha, sim, bons profissionais, processos, tecnologia, auditorias, transparência, porque quando aparece uma organização social na mídia, ou quando ela é muito grande, faz parte de um grande instituto, de uma grande fundação, ou quando tem uma coisa errada. É verdade. E aí, quando uma tem uma coisa errada, todas as outras sofrem com isso. Então, a gente precisa também, cada vez mais no nosso país, dar condições para que as organizações sociais tenham uma estrutura ok de profissionais, né? E talvez menos é mais. Talvez menos organizações sociais, porém mais fundamentadas, mais organizadas, tragam também isso que está na nossa luta de ter esse lado cada vez mais profissional e transparente para que a sociedade como um todo acredite, né, e apoie uma organização social, sem ficar com receio, com medo. Sim. Que tipo de selo, vamos supor, eu quero doar para alguma instituição. Quais são os caminhos seguros? Você me contou esse aqui do Nota Fiscal Paulista. Quais são outros caminhos que eu posso falar? Não, aqui eu acho que sempre, quando você vai apoiar uma organização social, acho que para fazer sentido, você precisa conhecer a organização social. Né? Não simplesmente doar. Quando alguém chega para mim e fala assim, Rosane, eu quero ajudar vocês. Onde eu deposito? Eu falo, não deposite. Vá lá conhecer. Veja se aquilo que eu tenho para te oferecer faz sentido para você. Porque a partir do momento que você se vincular a mim, eu quero que você tenha orgulho disso. Eu quero que você não tenha medo, que você se sinta seguro de contar para sua família que você, sim, é um agente de transformação social, que você é parceiro de uma organização social e que, por meio da sua doação, do seu tempo, do seu dinheiro, do compartilhar a nossa organização social, você faz também a sua parte. Então, a primeira coisa que eu te falo, vai lá conhecer. Então, é isso que eu indico para as pessoas. O PAC tem auditoria externa hoje em dia. Isso é muito importante. A gente tem, compartilha o nosso balanço, enfim, a gente faz todas essas coisas administrativas, mas acho que o mais importante é você ter essa linha de confiança de fato, sabe? Eu sei, eu vejo
que aquilo que eu apoio é entregue, é feito, eu vejo jovens, eu vejo as mulheres, eu vejo as crianças se alimentando. Então, eu acho que não basta você doar um dinheiro ou qualquer outro tipo de bem material. Eu acho que você tem que fazer parte de fato. Você tem que Sim. se interessar por aquela causa, seja ela qual for. Ah, mas eu não gosto de ir na comunidade, é longe. Tá bom, mas tem outras maneiras hoje em dia de você acompanhar, né? Pelo site, pelas redes sociais, por newsletters, pela comunicação que a organização faz. A comunicação que eu quero ajudar não tem nada disso. Aí eu falo, então, como é que você vai acompanhar? Né? Existe algum lugar que você dá parte do seu dinheiro, doa o seu tempo, coloca o seu nome lá e que você não acompanha? Você não quer nem saber o que acontece? Não. Se o seu nome está lá, você tem que saber Sim. onde é que você está colocando o seu nome. Então, é assim, Sim. para mim é assim também o seu apoio social, o seu papel como com a responsabilidade social. Sim. Se vai fazer, faz direito, não faz de qualquer jeito. Então, eu gosto de ter parceiros sociais, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas eu falo assim, você chega na sua casa, para sua família, para os seus amigos, você conta que você faz parte da nossa organização social, mesmo que você seja um doador pontual, R$ 10 por mês. Isso faz sentido para você? Porque a gente não quer esmola. A gente quer parceiros sociais, porque eu não faço nada sozinha. Eu preciso da comunidade, eu preciso da sociedade como um todo para a gente melhorar um pedacinho do mundo que o PAC escolheu, que fica em Pirituba, Sim. onde tem lá mais de 6 mil pessoas que a gente assiste. Então, a gente precisa de parceiros nisso. E eu quero parceiros que se orgulhem disso. E essa é a minha missão como empreendedora social. Incrível, Rose. O que eu vejo também, eu acho que é uma estratégia, não sei se você vê como uma estratégia, mas quando a pessoa vai lá, eu acho que ela passa de doadora circunstancial para uma doadora que vá fazer isso sempre. Sim. Porque quando você vê o que está acontecendo, você fala, não. Isso. Porque é muito mais fácil falar, É uma não, toma estratégia. aqui, toma um valor, toma um Sim. Pix, tal. É muito mais fácil, a gente se isenta, eu sou doadora, né? E, na verdade, quando a gente vai lá, a gente começa a entender que o buraco é muito mais, mas é muito mais embaixo. E, por conta disso, eu preciso de parceiro a longo prazo. Sim. Eu não preciso de uma coisa pontual. E a minha missão é fazer com que as pessoas, de fato, saiam dessa bolha, acessem aquilo que está muito próximo delas. Que se a gente não está numa situação de vulnerabilidade, a gente não quer ver. Mas é necessário, então vem para cá. Então eu levo amigos meus, empresários, CEOs, enfim, vem para cá, vem ver. E vem ver como a gente pode fazer a diferença. Então, quando você vai até a comunidade, você vê lá no PAC as crianças estudando, o laboratório de tecnologia, a aula de balé, aula de judô, o ônibus que leva as crianças para aula de tênis num clube da sociedade, reforço escolar, o lanche, a alimentação, enfim, tudo aquilo que a gente oferece, fala, cara, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu estou vendo acontecer a transformação e eu quero construir isso junto. Então, é uma estratégia, sim, e é uma estratégia geral, assim, para que a gente, de fato, tenha parceiros e para que as pessoas tenham consciência. Porque, às vezes, quando eu conto e as pessoas não conseguem, nunca foram... Não realiza. Elas não... Isso acaba, porque eu não consigo passar esse sentimento para elas sempre à distância. Né? Eu tenho milhares de histórias para contar, então, de transformação e de problemas também. Falo, gente, você sabe que não tem comida a 15 quilômetros da Paulista? Que eu tenho crianças de 8 anos de idade tentando suicídio? Isso, para mim, quando eu descobri, quando eu vi isso há pouco tempo atrás, eu falei, gente, mas não, isso para mim foi 8 anos. Que uma criança de 8 anos sabe da vida e da dor, né, de viver. Já está doendo tanto aos 8 anos. Como uma criança de 8 anos pensa em se matar. Então, eu não posso não fazer nada. Né? Então, quando a gente conta isso, quando você vê isso, quando você vive isso, aí a sua vontade de atuar, a sua consciência social de, eu posso fazer alguma coisa, eu posso compartilhar meu tempo, o meu conhecimento, a minha referência, o meu financeiro, enfim, aquilo que eu tenho
tudo que eu tenho de bom eu posso compartilhar, né? Então, eu acho importante isso. Eu acho que trazer as pessoas para dentro da organização social é isso. A gente vira sócio, a gente vira parceiro, a gente vira uma equipe, né? Mesmo que à distância, mas focada naquele propósito. Você acha que servir, né, o outro é inerente nosso? É uma necessidade inerente nossa que a gente abafa? Eu acho que sim, porque quando a gente consegue perceber que o nosso servir alimenta o nosso ego de alguma maneira, porque fala, poxa, eu sou útil. Depois, quando você está servindo, você se sente o quê? Útil. Fala, cara, eu sirvo para alguém. Né? Você pode estar na maior deprê lá, ninguém me ama, ninguém me quer, mas quando você vê, olha, ela falou, cara, obrigado, eu dei essa água, eu olhei no olho dela, eu dei 5 minutos de atenção e ela falou, cara, que legal, obrigado Isso por você isso. vê acontecendo. Veja acontecendo. Então, acho que isso retroalimenta quem está servindo. Então, acho que isso anima, sabe? Fala, poxa, eu sou importante para alguém, ou eu faço alguma coisa de bom, eu sirvo para alguma coisa, porque é isso que o ser humano quer. De um jeito ou de outro, a gente sempre espera o reconhecimento. Ah, você é incrível, né? Que foi o que a gente falou aqui, né? Incrível! Sim. Né? Isso faz parte do ser humano, né? Todo ser humano tem o seu ego, né? Todo ser humano quer se sentir, de alguma maneira, imortal. E quando a gente... porque acho que, no fundo, a gente não acredita que... como assim eu vou morrer, né? Como assim eu não vou existir amanhã? Então, quando a gente consegue deixar um pedacinho da gente no outro, tem aquela máxima, né? Escreva um livro, tenha filhos, né? Plante uma árvore que você vai se sentir imortal. Isso tem um fundamento, né? E, às vezes, está na atitude do outro, no ensinamento que você deu para o outro. Eu falo que, quando dentro da minha equipe, eu já liderei equipes grandes, quando alguém falava assim, olha, a Vivi, ela está programando igual a Rosane, ela está gerenciando o projeto igual a Rosane, que me dava até um negócio do estômago. Por quê? Porque é o seu legado. Sim. Você meio que se eterniza no outro. Você pode não estar lá amanhã, mas a Vivi vai fazer algo como a Rosane fazia. Então, eu posso não estar mais na comunidade amanhã, mas aquela família, ela vai ter uma atitude do jovem, da mulher, da criança, que a Rosane deixou, que a Vivi deixou, que o voluntário deixou. Então, acho que isso acaba eternizando as pessoas. Isso, respondendo aí, o servir, acho que é inerente do ser humano. Nossa, super profundo. Fiquei até emocionada, porque é muito isso mesmo, né? Deixar um pouquinho da gente, né? Nas pessoas que a gente tocou, né? Nossa, isso é muito profundo. E isso faz muito melhor para nós do que para a pessoa. Sim, Porque a gente se eterniza. E que é que o nosso ego aqui como ser humano, o nosso psíquico quer, né? Fala assim, eu não tô aqui, mas eu me eternizei. Eu vou deixar um pedacinho de mim. Isso faz bem para todo mundo. Isso alimenta, isso nos traz uma vida mais saudável, mais feliz, sem dúvida nenhuma. Com significado. Com significado. Foi isso que você sentiu, talvez, quando você estava no mercado corporativo, do tipo, eu preciso de um pouquinho mais de significado no dia a dia? Porque você já fazia isso, né? Eu tinha esse significado no meu trabalho, sim, mas eu nunca quis, de fato, eu nunca imaginei que eu ia ter uma organização social. Isso nunca foi meu sonho, nunca pensei nisso. É que o caminho foi me levando, assim. Quando eu comecei o grupo de voluntários, era só um grupo de voluntários. Mas eu sou uma pessoa exigente, né? Aquilo que eu faço precisa fazer sentido, precisa ser o melhor, precisa ser transparência. E esse grupo de voluntários, eu visitava organizações sociais. E algumas delas me trouxeram decepções. De não organizada, de não transparência, de não ter uma visão de futuro ao cuidar de uma criança, de um adolescente. Que isso é uma responsabilidade, né? Para mim, como eu disse, é o meu cliente.
Então, se aquela família está depositando ah, a esperança dela em mim, a criar a oportunidade, eu preciso fazer isso da maneira mais profissional possível. E aí, como eu só era uma voluntária. E aí, isso foi me trazendo algumas coisas que eu falei, olha, gente, ou a gente muda isso, ou eu não vou fazer mais. Porque eu não tenho autonomia para ir além. E aí, a minha ideia era desistir, porque eu já trabalhava igual uma maluca, tinha filhas pequenas, enfim, falei, gente, não dá mais. Viajava o Brasil inteiro, tinha uma equipe enorme, enfim. E aí eu me senti, na época, meio que a dona da bola, assim, né? Não quero mais brincar. E eu sabia que se eu parasse, eu era a líder daquele grupo, se eu parasse, aquele grupo de mais de 150 voluntários também pararia. E isso, a minha vida ia ser a mesma, mas a das pessoas que a gente assistia ia mudar muito. Sim, verdade. E aí eu levantei de manhã, chamei os 2 parceiros que mais me ajudavam, falei, gente, não, tive uma ideia brilhante. Vamos abrir a nossa própria organização. E falei, elas falaram, você é louca? Bebeu logo cedo, tal? O que foi? Eu falei assim, não. Ela falou, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, a gente não sabe fazer isso, porque nós não somos profissionais. E eu montei um plano lá, falei, não, vai dar tudo certo. A gente vai continuar fazendo vaquinha e vamos contratar uma pessoa que se conheça. E foi assim que o PAC se tornou uma empresa do terceiro setor. E a gente continuou trabalhando, cada um na sua função no mundo de tecnologia. Tínhamos uma profissional, que eram nossos olhos e nossos braços. A gente se dividia, ia à noite, de final de semana, para acompanhar o trabalho. Só que esse trabalho foi crescendo, porque a gente tinha essa aptidão, né? E aí, quando chegou no tamanho de 60 funcionários, aqueles mesmos amigos, né, me chamaram, isso tem 7 anos. Então, o PAC já tinha aí 13 anos de existência. Falaram, olha, é o seguinte, a gente cresceu, alguém tem que ir lá para dentro, porque a equipe que a gente tem não tem a experiência que nós temos em administrar uma empresa. A gente tem um orçamento grande já e daqui a pouco nós vamos cometer os mesmos erros do passado. E esse alguém é você que inventou isso aí, vai para lá. Então, eu fui meio que chamada para isso. E eu sabia que era eu mesma. E aí eu tive que fazer essa escolha. E aí, de novo, né? Cada escolha é uma renúncia. Sim. Eu estava vivendo um momento da minha vida profissional, como na área de tecnologia também, exaustiva. Estava viajando muito, estava deixando minha filha muito sozinha, enfim. E falei, tá, vou. Eu inventei, eu vou. Então, não foi nada romântico também. Entendi. Então você foi ver seu propósito, que lindo. Não foi. Foi um ano, quase 2 anos aí de transição de carreira difícil. Primeiro porque eu tive que refazer minha vida financeira, que isso também faz com que a gente mude bastante. Depois eu tive que me adaptar com o poder, né? Então eu era uma executiva que andava de salto, né? Por aí, pelo mundo corporativo, e eu passei a trabalhar dentro da comunidade, que era um lugar que eu gostava, mas isso mexe com o nosso ego. E terceiro, que eu tive que provar para as pessoas que eu continuava trabalhando. Porque as pessoas não... Aí que eu descobri que ninguém respeitava o profissional do terceiro setor. Sim. Os meus colegas, a minha rede de network, falava assim, Rosane, que você está com depressão? Você não quer... Vem trabalhar comigo, você é uma excelente profissional, você não pode ficar fora do mercado. Eu falava, não, gente, eu estou trabalhando. E aí as pessoas falavam, tá, você está trabalhando? Já achou um trabalho? Você está onde? Eu falei, não, estou lá no PAC. Aí, não, legal, eu sei que você gosta, que você fundou, tal, mas não, fala comigo quando você quiser voltar a trabalhar. A minha família, a minha mãe falava isso, filha, você está se aposentando, você é muito jovem, você sempre gostou da sua área, o que está acontecendo? Eu falei, não, mãe, estou trabalhando. Tenho uma equipe de 70 funcionários, tenho um orçamento anual, vou lá todo dia, estou trabalhando. Então, eu demorei muito para provar para as pessoas, foram 2 anos aí, que o terceiro setor precisava de uma boa executiva de projeto. Tá, mas você teve um downgrade de salário aí. Não, enorme, né? Tive que mudar a minha vida, né? Então, assim, eu tive que alugar
uma casa de campo que eu tinha, que eu passei a alugar. Eu me aposentei, de fato, para ter uma renda. Então, eu fui montando outras fontes de Sim. renda, né? Porque eu passei a ganhar um terço do salário que eu ganhava, né? E, enfim, é isso. Eu tive que Sim. mudar essa vida. Sim, mas quando você decide fazer isso e receber, ganhar um terço do que você ganhava, você sabia que tinha outros benefícios que vinham junto. Isso que te convenceu? Eu acho que viver essa missão, né? Esse Sim. propósito que eu tinha criado lá atrás, o PAC para mim hoje sempre era um filho, né? Acho que essa sensação, né? Algo que eu criei, né? Um projeto que eu criei, que eu acredito. E eu tenho muito isso, assim, desse propósito, não no propósito de transformação das famílias, mas no propósito da profissionalização do terceiro setor, de trazer bons profissionais, de transparência, de levar essa bandeira Importante. então, esse é levar a transformação social e criar oportunidades é a missão do PAC e a missão da Rosane é trazer a profissionalização, esse propósito para que o terceiro setor, de fato, seja respeitado e que a sociedade como um todo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, as empresas, entendam que todo mundo faz parte da solução para que amanhã a gente queira continuar vivendo nesse país onde a gente vive. Para que a gente todo mundo tenha dignidade, seja dignidade financeira, de oportunidade, mas seja dignidade também de poder sair na rua sem violência, de poder sair na rua sem pensar que você vai pegar uma doença qualquer, que isso não vire um caos. Sim. Então, essa é a minha outra missão e isso que me move. Sim. Rosane, me conta algumas histórias de transformação que você participou, que presenciou. São muitas. Sim. Que bom. Que bom, são muitas, né? A gente vive isso todos os dias, assim. Então, quando a gente vê um jovem, por exemplo, que foi fazer o programa Jovem com Futuro, eu observava ele, não dou aula, né? Mas eu estou sempre lá, né? Junto com a equipe. E eu fui entregar o uniforme, que a gente tem o uniforme do jovem, né? Até para identificar os jovens que estão andando na comunidade. E ele virou para mim e falou assim para mim: Nossa, que bom que chegou essa camiseta. Eu falei: Achei estranho. Eu falei: geralmente o jovem não gosta de usar uniforme, né? Laranja ainda, né? Eles odeiam, principalmente as meninas. Aí eu falei assim: por quê? Ele falou: Não, porque agora o motorista do ônibus vai acreditar em mim. Eu falei: Mas por quê? Ele falou: Porque eu não moro exatamente aqui no bairro, eu moro ali do lado e eu venho de ônibus. E eu não tenho dinheiro para vir de ônibus. E eu peço carona pro motorista e eu falo para ele: Deixa eu ir, porque eu vou estudar. Me falaram que essa é a oportunidade que eu vou ter para mudar a vida da minha família. E ele achava que nem sempre era verdade, eu tinha que provar que eu vinha no curso. E com o uniforme, agora ele vai acreditar mais em mim e eu não vou precisar faltar. Quando ele não deixar entrar, que eu não tenho dinheiro. E esse jovem se formou, a vida dele era uma vida bem dura, assim, de drogadição na família, de tráfico, e ele queria respirar fora disso. Por algum motivo, ele acreditou na gente, assim. Ele se formou, ele começou a trabalhar numa empresa de tecnologia. Passou um ano, ele me ligou. E a gente acaba acompanhando os jovens como todo. Ele falou: Rosane, eu queria te dizer que eu também sou um profissional de tecnologia hoje. Nossa, até me emociono, gente. Eu ganho bem, porque eu falo isso sempre para eles. Eu falo: Gente, se vocês não sabem o que vocês vão fazer, vai trabalhar com tecnologia. Porque nunca vai faltar trabalho. Né? O mundo precisa de todo mundo, qualquer profissão vai precisar de tecnologia. Então, comecem por aí. Depois vocês vão fazendo aquilo que vocês sonham, mas a tecnologia precisa de mão de obra e paga bem. Foi ela que transformou a minha vida, toda a oportunidade que eu tive na minha vida de criar minhas filhas, enfim, veio da área de tecnologia. Então, eu sempre falo muito sobre isso. Ele falou: eu segui o seu conselho, eu comprei uma moto com o meu dinheiro e eu estou entrando no financiamento para realizar meu sonho, que é tirar minha mãe da favela e trazer os meus irmãos menores para que eles não
não tenham acesso à droga onde a gente mora e tenham uma vida digna. Então, esse menino, ele me mostrou a importância das referências, né? E o quanto esse projeto do jovem, que muitas vezes a gente fica pensando, poxa, né, falta isso, falta aquilo, precisa de patrocínio, precisa de networking para abrir essa oportunidade para esse jovem, preciso acreditar nele. Então, ele me mostra sempre assim, não, a gente não pode desistir. Não é uma dificuldade ou outra que vai fazer a gente desistir, porque, de fato, ele é transformador. Então, são histórias como essa que nos motivam, né, de mulheres, de mães, de poder atender, dentro do nosso projeto, 300 pessoas por mês na nossa clínica social. Então, a gente criou... não sei se vocês têm noção assim, de que as pessoas que vivem em vulnerabilidade têm depressão, têm crise do pânico, sofrem violência doméstica, não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem acesso a isso. As UBSs, por mais que elas estejam dentro da comunidade, não é essa a prioridade. Tem um psicólogo que atende você, paciente, uma vez por mês e olhe lá. Então, não é efetivo. Então, poder hoje trazer essa oportunidade para dentro de uma favela, onde a gente consegue servir a comunidade com terapia, seja ela terapia tradicional, terapias holísticas, e cuidar da saúde mental das crianças que tentam se matar aos 8 anos de idade, dos jovens que se mutilam o tempo todo porque sofrem algum tipo de violência doméstica, porque não acreditam em nenhum sonho, porque não conseguem se olhar no espelho, e das mulheres para elas se empoderarem, para sair das vidas que elas têm, de se acostumar com a pobreza, de se acostumar com a violência, de se acostumar com nada, com a fome. É algo transformador todos os dias, assim. Que a gente vê alguém falar assim, hoje eu consigo me olhar no espelho. Hoje eu consigo me olhar e falar, eu vou tentar. Então, isso é muito transformador. Então, a gente tem isso todos os dias, assim. Isso alimenta a gente. Da mesma maneira que alimenta a gente, nos faz pensar assim, o quanto a gente precisa trabalhar para poder mais, para poder manter, para poder deixar aquilo... não é uma porta que se pode fechar, né? Eu me sinto muito responsável por isso, assim. Quando a gente acessa as condições de vulnerabilidade e a gente sabe qual é a solução, ou é um psicólogo, ou é um médico, ou é um emprego, ou é uma comida, ou é uma aula de educação, enfim. Eu me sinto meio que responsável em trazer aquela solução, né? Então, a nossa luta diária e que alimenta a gente não pode desistir. A gente tem que ir espalhando essa consciência para que mais pessoas se conectem, para que nunca a gente precise fechar aquela porta. Porque a gente depende de financiamento, ou para pagar um aluguel, para pagar um funcionário, para trazer aquela oportunidade, não cai do céu, né? Sim. A gente precisa vender essa ideia. A diferença é que hoje eu sou uma vendedora do social. Eu vendo essa importância de todo mundo se conectar com o social, da responsabilidade de todos nós como cidadão e de que, sim, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer parte. Basta a gente trazer isso à consciência. Então, eu posso ajudar com o meu tempo, Sim. dentro do meu próprio conhecimento. Sim. Consigo ajudar, que você falou que tem aulas, que tem outros tipos de programa, tem a clínica, tem a mentoria que a gente estava conversando aqui antes, Sim. que é uma coisa também que é muito legal. Fala um pouquinho da mentoria, como é que funciona para os jovens, isso, né? Programa Jovens com Futuro. Isso, dentro do programa Jovem com Futuro, a gente forma jovens para o mercado de trabalho, né? Para que Formação técnica. A gente dá aula de gestão administrativa, tá. Então ensina esse jovem a trabalhar no escritório. Tá. Eles têm algum curso de extensão, onde cada um se identifica, mídias sociais, tecnologias sustentáveis. Então, eles têm aula de energia solar, eles têm aula de logística bem específico. A gente trabalha bastante a parte comportamental desse jovem, para que ele, de fato,
entre no mercado de trabalho empoderado, para que ele não seja desligado no dia seguinte. Então, a gente faz um trabalho bem bacana. E um fator importante, além da nossa formação, é o apoio dos mentores. Então, que pode ser, na maioria das vezes, é à distância, porque é via Zoom, via WhatsApp, enfim, como esse mentor pode se conectar, que é um profissional já formado, que trabalha no mundo corporativo e que conversa com esse jovem para que ele não desista, para que ele supere as dificuldades. Então, vai trocando. E aí, cada jovem é uma experiência e cada mentor também é uma experiência. A gente dá uma formação para esses mentores, para que ele entenda o que ele vai encontrar. É uma maneira de você compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento à distância e fazer toda a diferença na vida de um jovem, para que ele entre no mercado de trabalho e traga também com ele o seu DNA de mentor. Sim. Aquilo que você compartilhou com ele. Então, dá para ajudar também à distância. Dá para ajudar. Eu não sei fazer nada, eu sou jovem ainda, não tenho nada. Compartilha a ideia, divulga o trabalho, né? Tudo isso dá para fazer. Basta a gente querer mesmo, sabe? Dá para ajudar sendo um amigo do PAC, sendo doador da Nota Fiscal Paulista, sendo voluntário em épocas extraordinárias, assim, Dia das Crianças, Natal, também é válido. Então, todo apoio é válido. Sim. Né? Acho que tudo isso muitas possibilidades muitas aí, possibilidades. Maravilhoso. Agora, você tem algumas empresas que você, então, esses jovens fazem, os jovens com futuro, fazem a formação junto com o mentor e depois eles podem ir para o mercado de trabalho. Você falou que sua tarefa acaba quando você coloca eles em algum lugar. Hoje, o nosso índice de empregabilidade dos jovens, a gente forma, em média, 60 jovens por semestre. E o nosso índice de empregabilidade é de 85%. Nossa, muito bom. É muito bom. Então, é uma rede também que a gente vai formando, né, das empresas que precisam de novos profissionais e acreditam no trabalho desses jovens. Então, a gente insere esses jovens dentro do mercado de trabalho, divulgando com os RHs, divulgando nas empresas que a gente já conhece, ajudando esses jovens a procurar empresas no LinkedIn. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. Eu tenho uma equipe lá, e eu e minha equipe, a gente vai buscando essas oportunidades, a gente apoia o jovem, se for preciso, na vestimenta, para que ele chegue na primeira empresa. Hoje a gente tem até, como as empresas hoje trabalham home office, aí você imagina um home office na favela. Nem sempre funciona, porque a gente tem muitos jovens que moram em barracos. Né? Barracos com 7 pessoas da família, não tem espaço para home office. Então, dentro do PAC, a gente... Não é isso que vai fazer você perder o seu emprego. Pode vir aqui, senta aqui, nessa sala, nessa mesa, junto com a gente. Então, a gente tem jovens hoje que fazem home office dentro do PAC, para que eles consigam fazer um desempenho, para que não perca a oportunidade da empresa, porque a empresa pode passar, poxa, mas já estou dando oportunidade, eu tenho trabalho home office, ele não tem onde fazer home office, o que eu vou fazer com ele? Não tenho mais o que fazer. Isso, então a gente também tem essa alternativa com as empresas. As empresas, então, que estão implementando o ESG, né, quando a gente começou falando que o S, né, de social, ou seja, uma comunidade forte, uma empresa forte, né? Sem dúvida. E isso vai fazer muito sentido aí para a perenidade da empresa. Essas práticas de você receber, de você apoiar esses projetos contratando, está ligada ao S do ESG? Com certeza está ligada ao S do ESG, que é inclusão, diversidade, né? Que isso traz bem-estar, né? E traz também essa visão dos demais colaboradores de que é uma empresa que está compliance com a inclusão e diversidade e muda também a sociedade ao redor, né? Então, acho que é uma prática do ESG. A gente está super aberto, inclusive, para essas parcerias, para que a gente forneça essas mãos de obras, para que a gente especialize a mão de obra, de repente, com alguma característica que a empresa precisa. Então, tudo isso é super bem-vindo e todo mundo ganha, né? A empresa ganha, a comunidade ganha e esse jovem que ganha essa oportunidade. Com certeza. Ai, maravilhoso, querida Rosane. Nossa, tô tão apaixonada por esse projeto. Eu já falei que eu quero ser mentora, né? Será? Não, e eu
contei para vocês antes que essa é uma ideia que tem martelado na minha cabeça, que eu acho que essa proximidade, você vai falar com muito mais autoridade que eu, essa proximidade, você contar, você trocar com uma pessoa, né, totalmente diferente, de um mundo diferente do seu, as duas partes ganham tanto, né? Eu tenho experiências de mentores, CEOs de grandes companhias, que vêm falar comigo e falam, eu não estava preparado para isso. Eu mudei muito a minha posição de CEO, de diretor, de executivo, enfim, porque esse jovem me ensinou muito. Olha. A diversidade, a dificuldades, me ajudou de fato a sair da bolha. Então hoje eu olho para a minha equipe diferente, eu olho para o meu RH diferente, eu olho para as pessoas ao meu redor diferente, graças a esse jovem, da Pane. Eu falo que a gente fica disponível no grupo dos mentores, né, para a gente apoiar os nossos mentores. E eu falo, olha, vocês estão dando mais trabalho que os jovens, né? Porque começa a dar pane. Rosane, o meu mentorado me disse que ele não pode falar comigo porque ele tem um celular só na casa dele, que a mãe dele sai para trabalhar à noite e não dá para falar. Eu falo, não, eu nunca imaginei essa situação. Então, tem várias situações assim que eles vão trazendo, que a vulnerabilidade desse jovem traz e que impactam e que vão trazendo. Poxa, agora eu pensei numa oportunidade. Ele falou que ele não consegue pesquisar na internet, então eu vou mandar um livro, ele não consegue ler. Enfim, várias coisas que vai mudando a vida do mentor graças à experiência que ele tem com o jovem. Assim como o voluntariado mudou a minha vida, eu acredito muito, e mudou para melhor, né? E quando a gente fala não é grande transformação, são atitudes, características, olhar, pré-julgamentos. A gente se torna um ser humano melhor se a gente se permite viver essa experiência. Eu tenho certeza disso. Eu acredito muito nisso. Rosane, o que a gente... Agora a gente já está aqui indo para o final. O que a gente pode esperar do seu livro, que você é parte da solução, e que a venda dele, inclusive, beneficia o projeto do PAC, que é Projeto Amigos da Comunidade. Sim, 100% da renda do livro é revertida para os nossos projetos, né, como fundo lá para a gente sustentar os projetos. O livro conta um pouco dessa minha experiência, da minha transição de carreira da área de tecnologia por terceiro setor. Traz histórias de transformação durante esses 21 anos de PAC. Então, ele conta, por meio dos nossos assistidos, o que o PAC impactou de fato na vida dele, qual foi a oportunidade que a gente criou e o que isso trouxe de transformação para a vida. Então, tem histórias muito legais aí no livro. Legal. E traz também essa bandeira da importância da gestão no terceiro setor. Então, assim, o quanto o terceiro setor precisa ser uma empresa de bons profissionais, gerenciar projeto, trazer o compliance, assim, para que a gente tenha cada vez mais apoio e juntos a gente possa ser parte da solução. É isso que eu falo nesse livro. Você é a parte da solução. Maravilhoso. Adorei o título. Essa consciência. Adorei. Rosane, faltou alguma coisa nessa nossa conversa que você não pode sair daqui sem falar? Não, eu acredito que a gente abordou todos os temas. Acho que foi muito bacana, assim, muito amplo. Acho que pudemos trazer toda essa experiência mesmo do terceiro setor, da importância de cada personagem, da sociedade, do mundo corporativo, do cidadão como um todo, e do quanto isso é importante, não para a gente fazer o bem, mas para a gente construir, de fato, um mundo melhor para todo mundo, para mim, para você, para as próximas gerações e para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Com certeza. E também fazer do terceiro setor uma oportunidade de carreira, né? Eu acho que ele está ainda se construindo nesse mundo aí do corporativo do terceiro setor, ou seja, com cargos, salários, mas também uma oportunidade de carreira, de desenvolvimento de carreira dentro do terceiro setor. E isso envolve também políticas públicas para isso, né? Porque um dos parceiros do terceiro setor é o governo, Sim. né? Nós somos um elo dessa corrente, né, do governo. Então, trazer essa consciência também em termos de políticas públicas para que esses profissionais que hoje servem essa parceria do governo também tenham o seu salário reconhecido,
o seu conhecimento reconhecido, isso também é importante. Muito bom. Nossa, eu amei a nossa conversa. Eu saí daqui muito mais rica de que quando eu entrei. Então, eu estou muito feliz, muito grata pelo que você trouxe para a gente. Que bom. Essa ampliando a consciência, né, mais ainda para a nossa realidade. Tem uma pessoa que falou, né, empresa, só que agora não lembro, eu nunca lembro o nome das pessoas que falam as coisas, mas ele falou, né, que não tem empresa rica se a comunidade for pobre. Eu não vou lembrar quem foi, se alguém lembrar pode escrever aí. E é isso, né? Então, se a gente quer fazer parte desse movimento, se a gente quer ter uma empresa perene, uma empresa que cresça, tem que ter esse capitalismo consciente, atendendo a todos os públicos interessados. Isso significa comunidade ao nosso redor também, não só os clientes, não só os acionistas, mas a comunidade ao nosso redor. Então, Rosane, muito obrigada por sua vinda, muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente, gratidão. Eu que agradeço a todos vocês aí pela oportunidade de compartilhar, né, um pouco dessa história, desse propósito e dessa consciência mesmo, que eu acredito muito, que é o meu trabalho hoje. Então, agradeço a oportunidade. Sempre quando a gente tem um espaço para a gente poder falar sobre o terceiro setor, para a gente trazer isso à tona, é mais uma portinha que se abre ali para que a gente juntos possa construir aí uma sociedade mais equilibrada. É verdade. Obrigada, muito viu? obrigada. Gente, vocês gostaram desse papo? Vocês podem ajudar, vocês viram de quantas formas a gente pode ajudar a tornar esse país maravilhoso, um lugar melhor ainda, porque ele já é maravilhoso. Olha só, muitas e muitas formas. Então, encaminha, se inscreve no canal, encaminha esse material, esse conteúdo incrível aí na tua lista de WhatsApp, ao invés de ficar mandando meme ou fake news, né, gente? Tá rolando um monte. Então, manda conteúdo de qualidade aí para sua galera. E é isso, o Pode Ser Humano fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Palmas!